Na verdade, esse tema é um tema recorrente hoje no meio acadêmico, e a gente está dentro de uma universidade, temos algumas participações da indústria, né, do setor produtivo do país, e esse é um tema, como eu falei, recorrente e que tem se discutido muito, não só no Brasil e no Rio Grande do Sul, obviamente, mas em nível mundial. Muita coisa está acontecendo, inclusive a gente está indo agora, amanhã, para discutir o mesmo tema na Argentina, com participações do Banco Mundial e outras instituições. Ou seja, é um tema que tem chamado a atenção, e a gente nota que o meio acadêmico, especialmente o mundo estudantil, e aí eu me refiro inclusive à graduação e pós-graduação, não participa muito dessas discussões, por uma série de motivos que a gente vai tentar verificar no decorrer desse curto espaço em que a gente vai estar juntos aqui. Eu gostaria de começar falando alguma coisa que é aquilo que dá origem a esse desenvolvimento tecnológico. Nós estávamos até comentando a questão da terminologia, algumas palavras que a gente fala em inglês, né, que ainda não tem uma tradução específica para o português, então algumas palavras já são tradição usar nesse meio como em inglês. Então eu vou manter falando a questão das spin-offs e as startups acadêmicas. A spin-off, né, eu trago aqui uma definição de um autor, mas a spin-off basicamente são empresas que são criadas, né, a partir do resultado de pesquisa desenvolvido no ambiente acadêmico. Se nós olharmos aqui a definição do Lemos, ele diz que spin-off ou derivagem, que seria o termo em português, né, é um termo utilizado para descrever uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, de uma universidade ou de um centro de pesquisa, público ou privado, com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. É muito comum que esses empreendimentos nascidos do resultado de pesquisa, eles acabam parando dentro das incubadoras das universidades. Vocês vão ver que num panorama, assim, um panorama brasileiro, nós temos uma considerável quantidade de incubadoras e parques tecnológicos que, se a gente vai olhar as estatísticas, elas estão muito ligadas às universidades e aos centros de pesquisa. Nós temos aí dois tipos de spin-offs. O spin-off de aproveitamento, que é o resultado de pesquisa ou método científico onde o criador da empresa participou pessoalmente do desenvolvimento dessa pesquisa, como, por exemplo, as dissertações e teses, ou os projetos de pesquisa da graduação. E o spin-off de competência, onde o criador da empresa, aquele que vai exercer a atividade empresarial, ele não participou pessoalmente das pesquisas, mas ele aproveitou, pela sua competência, ele aproveitou uma pesquisa qualquer que esteja disponível e que possa gerar um produto ou um processo inovador. Bom, tem também startups que foram muito comuns aí no período em que houve o boom das empresas de tecnologia de informação. Hoje elas estão um pouco mais retraídas, mas não deixam de existir. Ainda aparece muita empresa que são constituídas por pessoas com formação superior e que são empresas embrionárias, muitas vezes procurando o processo de pré-incubação ou o chamado hotel de projetos das universidades, né? E que estão ligados à pesquisa e à investigação, mas mais direcionado a ideias inovadoras, né? Elas invariavelmente são de base tecnológica, onde o principal insumo é o conhecimento, não é nem o capital nem o trabalho. Por isso a importância da gente incentivar isso no ambiente universitário, né? Nós nunca vamos ter os recursos suficientes para desenvolver pesquisa, né, professor Hélio? Sempre vai faltar. Mas cérebros, cada vez nós vamos ter mais.
A própria Universidade Federal de Santa Maria, o professor Hélio vai se referir a isso, não vamos falar de outras universidades, vamos falar da nossa casa. Nós tivemos nós dobramos o número de pós-graduação e pesquisa nos últimos 4, 5 anos, talvez nem isso, né, Hélio? Então, dentro da nossa casa está acontecendo isso. E nós estamos participando desse processo? É isso que a gente quer discutir. Bom, juntas essas spin-offs e startups, elas formam um grupo de empreendimentos gerados no meio acadêmico. Parece ser uma coisa muito simples, mas os jovens, especialmente os jovens professores da área das engenharias, que estão envolvidos nisso, sabem o quanto é difícil quebrar a inércia. Aquele status já formado no ambiente universitário. É muito difícil. Até porque, na pós-graduação, os alunos estão sempre apertados, digamos assim, pelas exigências. Na graduação, a mesma coisa. Então, nós temos que criar mecanismos, e é isso que a universidade, no nosso caso, a UFSM está fazendo, criar mecanismos que sejam capazes de quebrar essa realidade. Nós sabemos que não é fácil, mas a gente tem que, de alguma forma, começar. Aqui eu arrisquei fazer um desenho onde eu tento demonstrar o ciclo que é natural nesse processo que eu me referi há pouco. Nós temos ali as funções da universidade, criada por lei, inclusive, no caso brasileiro, ensino, pesquisa e extensão. No caso ali, o ensino, a extensão, a pesquisa, ela pode, não necessariamente, né, mas ela pode ser direcionada a laboratórios. A extensão e o ensino também pode gerar demanda para laboratórios. Os laboratórios, eles podem, não quer dizer que tenham que fazer, mas eles podem gerar spin-offs, startups e produção científica de um modo geral. Não quis especificar que tipo de produção científica, nós temos diversas maneiras. Essas spin-offs e startups, se elas conseguirem identificar uma oportunidade de mercado, que nós vamos ver logo aí à frente, que não é uma coisa tão simples, elas poderão, né, gerar um empreendimento que vai para aquilo que nós chamamos para pré-incubação, ou para o hotel de projetos, como estão chamando agora, que não necessariamente precisa estar num lugar específico. Como essa atividade demanda um professor tutor, um professor que cuide desse início, ele pode acontecer tranquilamente dentro do próprio laboratório, ou no local junto àquele professor, pesquisador, que resolve encarar esse desafio junto com os seus alunos, ou de iniciação científica, ou de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, enfim, nós temos N exemplos aqui dentro, que nós conhecemos a nossa casa aqui dentro da engenharia. Bom, isto deu certo. Ok, nós identificamos a oportunidade e deu certo. Aí, nós podemos partir para a criação da empresa. Aí, deixa de existir a figura do professor tutor, aí ele já cumpriu a sua missão, e ele está colocando ao seu orientando as possibilidades que o mercado oferece. Ou você vai desenvolver pesquisa em uma empresa, numa grande empresa, ou você vai se preparar para concluir os seus estudos, mestrado, doutorado, e fazer concurso e seguir a carreira docente, ou você vai criar a sua própria empresa e viver do seu conhecimento, porque o professor está garantindo, está bancando, está assegurando que, do ponto de vista técnico, ele formou bem aquele aluno, aquele orientando, enfim, aquela pessoa que ele bancou, né, com o seu conhecimento, que teria sucesso tocando um negócio, ou então fazendo qualquer outra coisa. E quanto a isso, um parênteses, quanto a isso nós temos certeza que, desse ponto de vista, a Universidade Federal de Santa Maria está muito bem. Eu tenho certeza absoluta que nós formamos muito bem nossos alunos. Indo para a incubação, no nosso caso aqui de Santa Maria, a gente tem a incubadora de empresas.
Passado o período de incubação, onde ele vai desenvolver mais ainda o seu negócio, mas aí já como empresário, correndo os riscos inerentes à condição de empresário, ele pode ir para um estágio que nós estamos chamando de pós-graduação, já que graduação é o termo que nós utilizamos para quando uma empresa está pronta dentro da incubadora, ela para sair ao mercado, nós dizemos que nós graduamos a empresa, semelhante à graduação acadêmica, nós graduamos a empresa. Nós estamos criando, então, a possibilidade de uma pós-graduação, que seria um centro de inovação, um pré-parque tecnológico ou um acelerador de empresas, que seria um estágio a mais de proteção, digamos assim, além daquele obtido no período de incubação. E, por último, então, ele pode optar para ir para um parque tecnológico, no modelo que nós temos no mundo inteiro, e Santa Maria está constituindo o seu parque tecnológico, lá dentro do Distrito Industrial, que nós esperamos que venha a ser um grande incentivador ao desenvolvimento empresarial e à retenção de cérebros aqui na região de Santa Maria. Bom, aqui eu vou passar rapidamente um panorama disso que eu acabei de falar. Hoje, desculpe, até dezembro de 2010, nós temos 600 incubadoras e 64 parques tecnológicos em operação no Brasil, sendo que 25 novos parques estão em implantação, inclusive o de Santa Maria. 67% desses parques tecnológicos ou incubadoras localizam-se ou apresentam um vínculo formal com universidades ou centros de pesquisa, ou seja, estão dentro dos campos universitários ou têm vínculo formal com as universidades ou centros de pesquisa. Existem hoje nas incubadoras e parques tecnológicos 40 mil empregos diretos, 4.500 empresas residentes e o foco principal é incentivo ao empreendedorismo e desenvolvimento regional. A característica das empresas de alta tecnologia não é terem grande quantidade de empregos. Se a gente for fazer uma conta rápida ali, ó, de 4.500 empresas residentes, em torno de 40 mil empregos diretos, teríamos uma média de pouco menos de 10 mil empregos, de 10 empregos por empreendimento. Só que esses empregos são de altíssima competência. Não é pessoal operacional, são cérebros. Consequentemente, de altos salários. Aqui um panorama da nossa incubadora, aqui da incubadora da Universidade Federal de Santa Maria. Nós começamos em 2000, né? Nesse período, nós prospectamos 70 projetos gerados no âmbito da UFSM. 70 spin-offs ou startups foram prospectados. 53 projetos ou planos de negócios aprovados para ingresso na incubadora. 18 empresas graduadas que já foram para o mercado. 19 empresas incubadas residentes na incubadora, onde nós estamos com 5 empresas prontas para sair. São candidatas a participar do processo do Centro de Inovação ou da aceleração de empresas aqui da universidade. 16 projetos extintos no processo de pré-incubação. Como vocês veem, existe um risco, mesmo assim, nós temos um risco elevado nesse período de pré-incubação. Muitos empreendimentos, eles não conseguem, mesmo sendo a ideia muito boa, eles não conseguem formalizar o projeto do ponto de vista econômico-financeiro. Muitas vezes por questões de mercado, até pela localização, né? A gente está localizado numa região que não tem assim uma tradição, especialmente uma tradição de desenvolver empreendimentos de alta tecnologia. Estamos melhorando, mas ainda estamos longe, por exemplo, da região metropolitana, por razões óbvias, né?